Boa tarde. Vamos apresentar um infográfico da linha do tempo da psicologia. É uma atividade da disciplina de Psicologia, Ciência e Profissão, ministrada pela professora Fernanda, e das discentes Thaís Carpina e a Laís Silva. Pois bem, a linha do tempo da psicologia, a partir da psicologia, da perspectiva como ciência, temos como marco inicial o ano de 1879, com o experimento de William Wundt, que fundou o primeiro laboratório de psicologia, juntamente com Ernest Hager, Weber e Gustavo Teodoro Freixas, que são apresentados nessa figura, primeira figura do infográfico, da direita para a esquerda. Na sequência, nós temos 1883, com Emil Kraepelin, que é o criador da moderna psiquiatria e genética psiquiatra. Ele defendia que as doenças psiquiátricas são principalmente causadas por desordens genéticas e biológicas. Então, nesse marco aqui, nós temos o início, da psiquiatria e genética. No item 3, temos como marco o ano de 1885, com Hermann Ebbinghaus, que foi aluno de Wundt e o primeiro autor na psicologia a desenvolver testes de inteligência. Logo à direita do gráfico, nós temos aqui a demonstração de um teste de inteligência. Na sequência, que no item 4, nós temos o ano de 1887, com Stanley Hall, que foi o fundador do primeiro laboratório norte-americano integralmente dedicado à psicologia, na Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore. Na sequência, no item 5, nós temos como marco o ano de 1889, com Pierre Janet, professor de filosofia, que começou a investigar os estados induzidos por hipnose. Em 1902, ele foi nomeado professor de psicologia do Collège de France. Já no item 6, nós temos o ano de 1890, com William James, que é um notório pesquisador científico da paranormalidade. Ele associou-se à Society Physical Research, organização que influenciou a fundar, em 1885, a American Society for Psychology. E no item 7, nós temos o ano de 1895, com Alfred Binet, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da psicologia experimental na França. Alfred Binet ele fez contribuições importantes para a mediação da inteligência. No item 8, nós temos o marco o ano de 1904, com Charles Spearman, que é um psicólogo experimental que estabeleceu as bases para um estudo mais objetivo e científico da inteligência. Isso ao usar técnicas estatísticas para sua avaliação e a medição. Ele identificou assim com um único fator, que seria o fator G. Na sequência, o item 9, nós temos o ano de 1915, com John Watson. Como professor de psicologia animal, ele desenvolveu investigações fundamentalmente sobre o comportamento de ratos e macacos. Em 1927, nós temos Ivan Pavlov, que é um fisiologista. Foi premiado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1904 por suas descobertas sobre os processos digestivos de animal. Ele entrou para a história da psicologia por sua pesquisa em um campo que se apresentou a ele quase que por acaso, que foi o papel do condicionamento na psicologia do comportamento, o reflexo condicionado. Em 1929, nós temos Carl Lauscher, que foi um neuropsicólogo americano que fez descobertas muito significativas a respeito da memória e do funcionamento do cérebro, usando também ratos como sujeitos. Em 1930, Zhi Yang-kun, um psicólogo chinês que levou a ideia behaviorista ao extremo, ao negar a existência do instinto como a explicação do comportamento.
Em 1930, um grande ano, porque aí surge, né, Skinner, que foi quem desenvolveu a análise do comportamento, a filosofia dessa ciência que ele chamou de behaviorismo radical, e fundou uma escola de pesquisa experimental em psicologia, que é a análise experimental de comportamento. Já em 1932, nós temos Frederic Barlet, que é um psicólogo da aprendizagem, a partir de uma perspectiva comportamental. Ele afirmava que o sistema de memória típico usado pelos humanos ele envolvia a formação de estruturas cognitivas abstratas ou esquemas. Já em 1935, Konrad Lorenz, que é um zoólogo e um médico austríaco, foi o primeiro a estudar de forma sistemática o método Imprate em gansos. Em 1942, temos Catherine Brière e a Isabelle Meyer, que desenvolveram tipologia de Myers-Briggs, indicador tipológico ou ainda classificação tipológica de Myers-Briggs, do inglês, né, Myers-Briggs Type Interactive, que é o MBTA, que é um importante instrumento utilizado para identificar características e preferências pessoais muito utilizados na psicologia. Temos aí, em 1949, Donald Oldham, que é um psicólogo canadense, influente na área de neuropsicologia, na qual procurou entender como a função dos neurônios contribuíam para o processo psicológico como a memória e o aprendizado. Ele é conhecido por teorias Hebbiana do aprendizado, o Hebbiana, né? Já em 1955, David Wechsler, que é um psicólogo romeno-estadunidense, ele desenvolveu escalas de inteligência muito conhecidas, como a escala da inteligência de Wechsler para adultos, que é o WISE, né? E a escala de inteligência Wechsler para criança. Em 1957, Leon Fresnay, é um professor da New School of Social Religion de Nova York, desenvolveu a teoria da dissonância cognitiva, a Theory Cognitive Dissonance, na Universidade de Stanford, 1957. Em 1960, nós temos o Neil Miller, que é um psicobiologista americano que contribuiu para o entendimento do aprendizado e da memória. Suas pesquisas elas foram essenciais para o desenvolvimento da neurociência cognitiva, que estuda os processos mentais superiores. Em 1979, temos novamente mais uma mulher, que é Elizabeth Loftus, que é uma psicóloga cognitiva americana, que coordenou diversas pesquisas sobre a maleabilidade da memória. O seu trabalho ele envolveu também a aplicação de pesquisas no meio jurídico. Loftus ela é reconhecida internacionalmente e já recebeu diversos prêmios e diplomas honorários. Em 2002, ela foi colocada em 58º lugar na lista dos 100 mais influentes pesquisadores na área de psicologia no século XX, sendo a mulher mais bem colocada da lista. Em 1992, seguimos com Paul Ekman, que sua grande contribuição com a ciência foi a teoria da universidade das emoções. Em 2001, nós temos Daniel Schachter, que é um professor de Harvard University. Sua pesquisa está amplamente preocupada com a compreensão da natureza e a função da memória humana, usando abordagens cognitivas, neuropsicológica e de neuroimagens. E por fim, em 2022, nós tivemos a comemoração, no dia 27 de agosto, que marcou os 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil, determinado pela Lei 4.119 de 1962. É interessante, só para encerrar, professora, ponderar que procuramos nesse período, né, após entre 2002 até 2022, que seriam aí esses últimos 20 anos, outras grandes influências, mas na verdade o que se percebe é que tem se aperfeiçoado, né? Mas, muito embora também no ano de 2022 a resolução tenha se atualizado para 13 especializações, como foi visto na disciplina, o que a gente vê é um avanço naquilo que já se foi descoberto durante toda a história da psicologia
científica, né? Vamos falar assim, a partir de Winded, e nesses 60 anos que marcam a psicologia no Brasil. Então, encerro agradecendo pela contribuição, pela disciplina e pedindo desculpa aí por toda a pronúncia desses tantos alemães, russos e americanos. Obrigada.